O Alan Beck é o maior psicopata de AVM. Bem, provavelmente você não deve ter entendido esse título, né? E eu não estou falando do nosso Alan Becker da vida real, e sim o Alan Becker de AVA. Mas antes de a gente começar esse vídeo, se inscreve aí no canal pra ajudar. Mas agora bora ver porque ele é o maior psicopata de AVA. Bem, as psicopatias dele já começaram logo no primeiro episódio de AVM, quando ele criou o Victim. E no momento que o Victim ganha ouvido, o Alan Becker parece nem se importar com isso. E isso é muito estranho, porque parece que ele nem se importa que o Stickmin magicamente ganhou vida. E ainda ele fica girando o Victim, brincando com ele. E o Victim não gosta nada disso. E o Alan ia esmagar o Victim com essa caixa que ele tava criando, querendo realmente matar o Stickmin, não se importando se o Victim era um ser vivo ou não. E no final do episódio de AVA, o Alan Beck simplesmente mata todos os Victims que tava ali. Mas no episódio 11 de AVA, no que o Victim tinha morrido pro Alan, o Alan sempre podia reviver ele. E o Alan fica torturando várias vezes os Victim. E o inferno do Victim só tava começando, onde o Alan prende o Victim e apaga ele depois. Mas depois ele revive o Victim. E ele fica atacando um monte de bola na cabeça do Victim, matando ele de novo. Ele fica torturando o Victim de várias maneiras. Onde uma tortura do Alan fica afogando o Victim, até vocês já sabem. Onde o Alan fica brincando com o Victim, mesmo em prós do sofrimento de um Stickmin. O Alan não tem dó de apagar as pernas do Victim, fazendo o Victim ser rastejado para tentar sobreviver, mas não adianta. E o Alan fica apagando cada centímetro dele. Mas depois que o Victim conseguiu fugir do PC do Alan, ele não se importou muito, pois ele pode criar vários Stickmins. E o Alan Becker realmente faz isso, criando The Chosen One, mas ele não esperava que ele ia ter poderes. Quando o Alan percebeu que estava dando tudo de errado, que ele não conseguia destruir o The Chosen One, ele precisou chamar até reforços de um amigo dele. Mas no final desse episódio, ele conseguiu capturar o The Chosen One. E quando o Alan Becker invocou de novo o The Chosen One, ele estava com a corrente acorrentado, tipo um escravo. E quando apareceu algum anúncio, o The Chosen One tinha que queimar esse anúncio. E no episódio 3 de AVA, o Alan Becker só invoca o The Chosen One pra simplesmente nada. Só simplesmente pra jogar o The Chosen One pra baixo. Quando o The Chosen One queria sair, ele simplesmente fez o The Chosen One queimar o anúncio pra ele conseguir se libertar, destruindo a esperança dele, só por nada. E o Alan Becker decidiu criar mais um Stickmin pra matar o The Chosen One, chamado de Dark Lord, onde simplesmente o objetivo do Dark Lord da vida dele era matar o The Chosen One. E provavelmente depois que ele matasse o The Chosen One ou conseguisse vencer ele, o Alan simplesmente ia torturar também o Dark Lord. Mas o The Chosen One falou pro Dark Lord que o Alan não era uma boa pessoa, que ele simplesmente não se importava com ele, pois o Alan, em vez de estar ajudando o Dark Lord, ele simplesmente estava jogando um jogo de baralho, onde depois que o The Chosen One e o Dark Lord conseguem destruir o PC do Alan, mesmo que o Alan tenha perdido o PC dele por causa das burrice que ele fez, ele ainda continuava torturando os Stickmins. Quando a Stick Gang tava brincando no PC do Alan, ele percebeu que tinha novos Stickmins e soltou a cesta de roupa. Como ele não queria fazer merda de novo de perder o PC dele, ele decidiu fazer a coisa mais inteligente: apagar os Stickmins, e deixou o resto da Stick Gang desesperada. E um por um, o Alan apagava todos os Stickmins, deixando o Decept sozinho. E o Alan, com coração frio, decidiu apagar todos esses emojis, deixando o Decept sozinho. No momento que o Alan ia apagar o Decept, algo dá errado, onde o Decept disse pro Alan: "Você acabou com meus amigos, agora eu vou acabar com você." Mas no momento que o Alan ia apagar todos os desenhos que o Decept fez, ele percebeu que eram os desenhos que ele tinha feito. Alan tirou a mão dele do botão de deletar, mas ele só apagou todos os desenhos porque um Stickmin tava batendo nele. Mas ele decidiu prender o Decepticon para ter uma conversa com ele. E o Alan começou a ter uma conversa normalmente com o Decept. E o Decept tava com raiva do Alan por ter matado todos os amigos dele. Mas o Alan decidiu reviver todos, reiniciando o site. E todos da Stick Gang estavam vivos bem ali. E no final desse episódio, o Decept estava trabalhando com o Alan para fazer um desenho de unicórnio. E no episódio 4 de AVA, que é esse aqui, o Alan Becker deixou de ser um completo psicopata e parou de torturar os nossos Stickmins, trabalhando com eles como uma família. E ainda o Alan Becker se entendeu com o The Chosen One. E ainda o Alan decidiu ajudar o The Chosen One contra o Dark Lord, batendo nele várias vezes. Mas mesmo o Alan tentando ajudar, os virabots destruíram completamente o mouse dele na Ultranet. Mas pelo menos ele conseguiu se redimir
de maioria dos Stickmans, mas maioria das ações do Alan de 2011 ou 2007 ainda refletem até hoje na série. Então, será que o Alan é o verdadeiro vilão de AVA? Brincadeiras à parte, esse vídeo foi mais curto, mas realmente não tem tantos momentos assim que o Alan foi psicopata. Na verdade, teve sim, mas só foi no começo da série. Em Animator vs Minecraft, o Alan quase não aparece, então não tem muitos momentos dele. Mas o próximo vídeo vai sair logo no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, mas agora eu vou fazer mais um vídeo ali pro canalzinho. Então, tchau.